Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. A edição de hoje tem reportagem especial. Nós fomos à Praga, na República Tcheca, conferir como funciona uma empresa de segurança digital. Eles são especialistas e produzem uma vacina contra vírus de computador a cada 5 minutos. Além disso, tivemos uma boa amostra de como uma verdadeira guerra cibernética está em curso entre Estados Unidos e Rússia. No final do programa, você é nosso convidado para essa viagem a um dos centros nervosos do mundo digital. Antes, você confere os outros destaques da edição de hoje. O que depressão tem a ver com internet? O caminho entre um dos mais sérios problemas de saúde da atualidade tem tudo a ver com o mundo digital. Se você também está cansado de não controlar o que aparece na timeline do seu Facebook, saiba que o problema tem solução e você pode reassumir o controle do que vê na rede social. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A depressão é uma das doenças modernas que mais causam problemas para indivíduos e para famílias inteiras. A boa notícia é que a internet pode ser um instrumento poderoso no tratamento dessas pessoas. São sinais de esperança que chegam pela tecnologia. Confira. A luz no fim do túnel. É assim que a internet pode ser encarada por muita gente que luta contra a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. Só de brasileiros são pelo menos 10 milhões. A depressão pós-parto afeta 1 em cada 5 mães do mundo moderno. Hoje, com 2 filhos, a Ana Carolina entrou em depressão ainda durante a gravidez do Noah. Até pouco tempo atrás, ela mal conseguia sair da cama. E se hoje ela sorri assim com o pequeno no colo, deve muito à internet, principalmente às redes sociais. Eu encontrei muita gente que me acolheu de longe, pessoas que vinham me chamar, assim, às vezes não queria publicar para todo mundo, mas vinham me chamar no privado e contavam sua história, me dava força, me incentivava, foi muito bom. A Janaína passou por uma situação parecida. A fase aguda da sua depressão veio 2 anos depois do nascimento do primeiro filho. Apesar da saúde extremamente debilitada, ela demorou quase 1 ano para procurar ajuda profissional. Antes disso, as redes sociais também fizeram um papel importante na sua recuperação. Me ajudaram no sentido de entender de que outras mulheres, outras pessoas também passavam por isso. Porque que eu não estava sozinha, que realmente existiam outras pessoas que também estavam passando por aquele momento difícil, que já passaram por aquele momento difícil. E o que muito me ajudou em redes sociais foi ver relatos de pessoas que conseguiram superar a depressão. Outra ferramenta digital na batalha contra a depressão é o atendimento psicológico online, seja através de chats ou chamadas de vídeo. Um estudo recente da Universidade de New South Wales, na Austrália, mostrou que a terapia cognitiva comportamental através da internet tem o poder de reduzir tanto a depressão quanto os pensamentos suicidas em pacientes depressivos. Outra pesquisa da mesma instituição afirmou que pacientes depressivos que participaram de terapias online tiveram taxas de recuperação tão eficazes quanto os que fizeram apenas terapias presenciais. A terapia online pode ser interessante por alguns motivos. Primeiro, porque a internet quebra aquele preconceito associado a procurar um psicólogo ou psiquiatra que muitos ainda têm. Mais do que isso, estudos mostram que esse tipo de terapia é mais barata, prática e conveniente. Para Janaína, as consultas por videochamada serviram como um complemento ao atendimento presencial. A
partir do momento que você estabelece um primeiro contato pessoalmente com a pessoa, você conversa com ela ao vivo e a cores e conhece o ambiente de trabalho dela e tudo mais, o atendimento online ele acaba se tornando um complemento. Né? Eu não sei te dizer ao certo pessoas que só optam pela modalidade online. Né? Aí eu já não consigo te dizer, mensurar essa perda de contato visual. Funciona igual, ajuda da mesma forma, não tem tanta diferença. É lógico, se tiver presencial, tem um diferencial, mas ajuda do mesmo jeito. O psicólogo só pode fazer esse tipo de atendimento depois que ele cria um site, que ele manda esse site para uma revisão pelo Conselho Federal de Psicologia, aí ele é credenciado esse site, fala, não, essa profissional tem o CRP ativo, ela pode fazer atendimento pela internet e faz. A prática virtual ainda divide opiniões. Enquanto outros países usam o atendimento online como uma forma de democratizar a terapia, o Brasil ainda enfrenta algumas barreiras para que o método seja popularizado. Hoje é que o nosso Conselho Federal de Psicologia, por nós não termos muitas pesquisas ainda na área de orientação psicológica online, ele limita o número de sessões para 20 sessões no máximo. Interessante é que a tecnologia na contramão da depressão vai além de redes sociais e atendimentos online. De acordo com uma pesquisa da revista Nature Communications, jogos de computador que estimulam o cérebro podem ser tão ou até mais eficazes que remédios para tratar a depressão em idosos. No final das contas, aquela luz no fim do túnel, muitas vezes, pode ser digital. No próximo bloco tem uma dica mais que valiosa para você reassumir o controle do que aparece na sua timeline do Facebook. Há uma maneira relativamente simples de escolher o que ver todo dia na rede social. E ainda hoje tem uma constatação: Estados Unidos e Rússia estão mesmo numa guerra, por enquanto só digital. Nós conferimos um pouco dessa batalha num dos mais modernos centros de segurança digital do planeta, em Praga, na República Tcheca. O Olhar Digital Plus volta já. Para o bem ou para o mal, o Facebook virou a porta de entrada de muita gente para a internet. A coisa fica especialmente negativa quando não é você quem escolhe o que quer ver na sua timeline. Para reassumir o controle sobre o que você vê na rede social, confira a dica que a Lu, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, preparou para hoje. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Hoje eu vou responder a pergunta da Glaucia Aquino. Ela quer saber se tem alguma forma de filtrar o que vemos no Facebook. Glaucia, tem sim, viu? Na verdade, existem várias formas para você escolher o que quer ver e até separar as suas páginas favoritas. Olha só. Você pode, por exemplo, parar de seguir uma página ou uma pessoa sem precisar descurtir ou desfazer a amizade. É só entrar na página, vir aqui em Seguindo e trocar para Deixar de Seguir. E o legal é que você também pode priorizar as publicações, clicando aqui em Ver Primeiro. Toda vez que tiver uma publicação nova, ela vai aparecer no topo do feed com uma estrelinha azul em destaque. Outro jeito de filtrar o que aparece é clicando nessa setinha aqui do lado da publicação. Você vai ter a opção de ocultar publicações parecidas ou ocultar tudo que for publicado pela pessoa, que é o mesmo que deixar de seguir. E se a página ou pessoa compartilhou um post de outro lugar, ainda dá para ocultar tudo que for dessa outra página também. Muito bom, não é mesmo? E tem mais! Se você for até o menu que aparece aqui do lado, vai ver que tem as opções Feed de páginas
e lista de amigos. Na primeira, você consegue ver todas as publicações das páginas que você segue. Isso é muito bom se você está querendo saber as notícias do dia sem precisar ver as fotos dos seus amigos. Já na segunda opção, você pode separar os seus amigos em listas para conferir o que eles estão publicando. Por exemplo, você consegue criar uma lista com pessoas da sua família, do trabalho ou melhores amigos. E nessas listas só vão aparecer os posts das pessoas que você escolheu. E o Facebook até já deixa algumas listas prontas usando como base os lugares onde você morou ou estudou. Muito legal, não é mesmo? Agora você já sabe como filtrar o que aparece no seu Face. Semana que vem eu volto com mais um tema, tá? Até lá! Não se esqueça, você pode fazer perguntas para a Lu. Acesse olhardigital.com.br, clique no canal da Lu, na nossa homepage e use esse formulário. Ele está em todas as páginas do canal da Lu e você pode mandar a sua pergunta. Algumas a Lu responde aqui no programa para você. E no próximo bloco tem uma viagem super bacana a Praga, na República Tcheca. Lá nós fomos conhecer um dos centros da segurança digital do planeta. De quebra, conferimos a verdadeira guerra cibernética em curso entre Estados Unidos e Rússia. E não foi só. Descobrimos que os hackers brasileiros têm uma característica especial que os diferencia de outros ao redor do globo. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Vamos viajar? Você agora é nosso convidado para uma jornada a Praga, capital da República Tcheca. Mas o nosso turismo, é claro, tem a ver com tecnologia. Vamos conhecer um dos centros de segurança digital mais importantes do planeta e, de quebra, conferir lances de uma verdadeira batalha cibernética entre dois pesos pesados. De um lado, Estados Unidos, de outro, a Rússia. Esta é considerada uma das cidades mais bonitas da Europa. Praga tem mais de 1000 anos de história registrada em construções incríveis. Mas a cidade não se resumiu à preservação do passado. A capital da República Tcheca orgulha-se de ter sido cenário de uma transição pacífica entre o período comunista, quando o país ainda se chamava Tchecoslováquia, e a abertura para o Ocidente, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca. Mas antes mesmo de todas essas mudanças políticas, ainda em 1988, Praga deu o primeiro passo para ocupar lugar de destaque no mundo digital, com a fundação da Avast, que acabaria se transformando numa das principais empresas de segurança digital do cenário global. Passamos alguns dias em Praga para conferir de perto como trabalha uma empresa desse tipo. O que primeiro chama a atenção é que, apesar de estarmos na Europa Central, o clima por aqui lembra o das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. O conceito é o mesmo, com a criação de um ambiente amigável que mistura trabalho e espaços de descompressão, como sala de jogos, biblioteca, academia e até mesmo um espaço para redes de descanso. Até a nossa apresentadora não resistiu e resolveu experimentar. Um dos destaques do complexo é, sem dúvida, a estrutura de alimentação que foi montada para atender a funcionários e visitantes. Um restaurante e uma cafeteria que oferecem refeições que vão desde o café da manhã até almoço, lanches e jantar. Tudo de graça e à vontade. Não
Não tão longe daqui, no país vizinho, a Holanda, em 1991 a AVG começou suas operações. Depois de alguns anos de disputa pelo mercado, a Avast comprou a AVG no ano passado, numa transação de 1,3 bilhão de dólares. Hoje, as duas empresas ainda estão na fase de fusão. Conversamos com Ondrej Vlček, um dos nomes mais importantes da história da Avast. Apesar de jovem, hoje ele é um dos vice-presidentes. Sua carreira entrou para a memória da própria história da computação. Ele foi o criador do primeiro antivírus a rodar no Windows 95. De lá para cá, muita coisa mudou, é claro. Inclusive a empresa que ele ajudou a colocar no mapa. Perguntamos a ele como preservar a cultura startup agora que a companhia deu um salto depois da compra da AVG. Yeah, I think it has a lot to do with the company culture. So we are quite explicit about our culture. We like the culture of openness. So we want people to speak up whenever they think that there is something to say. We like people to, somehow think big. Focus on kind of building world-class products and building a business that will kind of survive long term. And we also like the culture where people can innovate and can kind of feel free to fail if it comes to it, so that it's just part of, there is no silver bullet in innovation. So in order to really be innovative, you have to kind of live with the possibility that not everything will just work out. And so that's I think all entrenched in our company culture, and people live that, and that's what it also enables us to be so successful. E o mundo digital? O que mudou fundamentalmente desde quando ele criou o seu primeiro antivírus até os dias de hoje? Yeah, I guess the biggest change that I see is that when I started in 1995, most of the security issues and most of the viruses, etc., were mainly created by hobbyists or by some people who wanted to show off or for bragging rights, etc. Today, it's very different. It's all about money. These things are created for commercial reasons. They are just kind of part of organized crime. So big groups, professionalized groups of attackers who are going after people's money. And so it's just the adversary, it has changed quite a bit. And so also the tools that we have to, and the weapons that we have to use are very different. So even though it may look like, it's virus in the 90s and virus in 2016, 17, these are very different things. O trabalho por aqui tem um foco claro: identificar malwares, vírus de computador, cavalos de Troia e outros bichos digitais. E também produzir vacinas que os neutralizem. E essa sala aqui é o coração dessa operação. Esse painel é o que mais chama a atenção. Ele registra em tempo real a criação global dessas pragas. Cada risquinho desses aqui corresponde a uma praga virtual. Detalhe, eles limitam o número de registros. Se eles fossem exibir todas as pragas que estão sendo criadas por segundo, a gente nem veria o mapa. A tela seria tomada pelos riscos. Tão grande é a proliferação de vírus e outras ameaças digitais. Michal Salat é o responsável pelo laboratório. So as you may see on the graphs here, we see about 25 million of attacks in a day and about 600 million in a month. So this is basically the rhythm on how fast we get on attacks. Those are huge numbers. But when we're talking about new malware that's being created, it's several times a day. So whenever we block an infection, a family of malware, the authors would try to figure out how we blocked it and find a way how to change the malware so we don't block it anymore. They have a slight advantage because they can check whether we block the malware before they release it to the world. So they are quite sure at the time of release that nobody will block it, none of the AVs. So there is a huge challenge for us to stop the infection even on the first user that would see this new malware strain. Um detalhe que chama a atenção no painel é a verdadeira guerra cibernética que está em curso hoje entre Estados Unidos e Rússia.
Dá só uma olhada na quantidade de ataques trocados entre os dois países. E olha que na hora que registramos essas imagens aqui, ainda era madrugada nos Estados Unidos. Imagine quando os Yankees acordarem. Para proteger os usuários dessa infinidade de pragas virtuais, a equipe do Mical produz uma vacina a cada 5 minutos. Boa parte desse trabalho hoje é feita automaticamente por computadores que usam aprendizado de máquina e conseguem aprender sozinhos. Mas ainda há momentos em que a interferência humana é indispensável. So the most challenging part is to stop the infection on the first user that will get it, because obviously if the attackers can try first whether we detect the infection or not, they're sure that nobody will detect the malware. So we need to find a way how to stop it when the first user will get the file that is infected. É claro que não podíamos deixar de prestar atenção no que acontece no Brasil. E olha só que interessante, no painel não aparecem ataques saindo do Brasil. Praticamente só temos ataques sendo direcionados ao nosso país. Será que os hackers brasileiros são menos ativos? A explicação é um pouco diferente. Acontece que os hackers brasileiros preferem usar servidores fora do país, especialmente na Rússia, para criar suas pragas virtuais. Na terra do Putin, tem menos fiscalização e a infraestrutura é muito mais barata. Ou seja, até os bandidos virtuais brasileiros estão de olho em custos menores. É brincadeira? Aliás, o Ondrej nos disse que os bandidos virtuais brasileiros têm uma atuação ligeiramente diferente do observado em outros países. Part of the problem is related to malware or viruses that were specifically created for the Brazilian environment, for example, attacking the Brazilian banks. So there is this whole category called Brazilian Trojans, banking Trojans, and they basically only work in Brazil, and they somehow, go after users or customers of Brazilian banks. And so for us to protect efficiently against these products, these threats, we have to kind of have products that actually are customized to the Brazilian market. Pois é, criatividade brasileira em campo até pro lado do mal, né? O que só reforça a necessidade de você se cuidar. Mesmo que seja com uma solução gratuita, ter algum software de proteção é fundamental. Para completar essa nossa viagem ao mundo da segurança digital, perguntamos ao Ondrej o que ele vê como principal perigo nos dias digitais de hoje. E a resposta tem a ver com a tão falada internet das coisas. So as people's homes are increasingly more connected, it's not just the traditional, PCs and mobile phones and stuff like that, but it's also the tiny little devices like cameras or baby monitors, TVs. I mean, most TVs that you can buy today are somehow connected to the internet, and we will be seeing more and more. And so in typical household, you may have 10, 20 devices connected to the internet, and they are typically very bad when it comes to security. They are riddled with vulnerabilities, and the attackers know that. They are kind of one step ahead of the vendors who manufacture these devices, and it creates a huge problem globally. Foi uma visita super produtiva essa ao mundo da segurança digital. Produzimos vários outros vídeos no período que estivemos por aqui. Você confere tudo no olhardigital.com.br. Aliás, confira também a entrevista na íntegra com o Ondrej. O cara faz parte da história da tecnologia e tem muita coisa interessante para contar. Tá tudo disponível no nosso site, olhardigital.com.br. Para finalizar, mais algumas imagens da belíssima Praga, hoje uma das capitais mundiais da segurança digital. Continue com a gente no Mundo Digital.
Acesse olhardigital.com.br e confira vídeos exclusivos, reviews de produtos e o melhor noticiário de tecnologia da web brasileira. Aliás, você não pode perder também o nosso boletim diário ao vivo. De segunda a sexta-feira, o Olhar Digital está ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter e, é claro, nas páginas do nosso site. Sempre às 7h30 da noite, com as principais notícias do dia de tecnologia. Não perca! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!